Quanto a nós que aqui estamos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Vamos abrir suas Bíblias lá, por favor. Todos acharam, meus irmãos? Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre sucesso. Hoje nós queremos ter sucesso. E esse tem sido o tema de um livro que nós temos usado aqui, nos nossos pequenos grupos, um manual para uma vida bem sucedida. Eu quero basear, inclusive, aqui neste livreto tão especial, abençoado da nossa igreja. Salmo 1 é um salmo que vai nos falar sobre sucesso. O que é sucesso? Porque todos nós queremos ter sucesso. Quem quer ter sucesso aqui, irmãos? Levanta as mãos. Vocês querem ter sucesso? Eu também quero ser uma pessoa bem sucedida na minha vida. Eu quero ser bem sucedido. O Salmo 1 e Josué 1 falam para nós o segredo do sucesso. Há alguns textos da Bíblia que falam para nós sobre o segredo do sucesso. Vamos ver o Salmo 1 que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha agora, irmãos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha. Olha o sucesso aqui agora. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está ótimo a pergunta. Então, tudo que esse homem faz, esse homem que não está com os escarnecedores, esse homem que não se assenta com os pecadores, que não segue o conselho dos ímpios, tudo que esse homem faz dá certo. Tudo. Josué 1 vai repetir a informação para nós. Olha lá, irmãos. Josué 1. Tem aí na sua Bíblia. Quando Deus chega para Josué, você imagina você ter que substituir um grande homem ou uma grande mulher. É difícil, não é? Concorda comigo? Eu tenho analisado a história dos pastores, por exemplo, em nossa denominação, e fico pensando em dois grandes pastores. Foi o pastor Farinha e o pastor Mauro, lá da Igreja de São Gonçalo. Esses dois pastores substituíram grandes pastores também. O pastor Mauro Israel de São Gonçalo substituiu o pastor Valdemar Zarra. Já viram falar do pastor Valdemar Zarra? E o pastor Fanini substituiu o pastor Manuel Avelino de Souza. Não é fácil substituir um ídolo. E Josué agora tem que liderar o povo. Moisés morreu. Moisés não é qualquer um. Não é qualquer, como eu estou aprendendo para ele. Não é qualquer José das Cores. Moisés morreu. E Deus chega para Josué e lhe diz palavras que o fortalecem. E gostaria que você observasse verso 7 e 8 de Josué 1, diz assim: não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Agora essa parte aqui: para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. A mesma informação que só primeiro. Então, se eu quero ser próspero, eu incluo desejo na minha vida. A Bíblia fala de alguns princípios importantes. Poderia estar para vocês ainda Eclesiastes 12, porque lá diz assim: lembra-te do teu Criador. E aí o autor do Eclesiastes diz: antes que venham os maus dias e você vem dizer que não tem contentamento, ou seja, lembrar-se de Deus. Eu tenho conversado muito com os irmãos sobre avivamento. Eu creio que Deus quer derramar um avivamento em nosso país, Deus quer derramar um avivamento em nosso estado e em sua vida. Nós queremos um avivamento em nossas vidas. Avivamentos marcam histórias, mudam reinos. E eu tenho percebido, parece que uma teoria subversiva da história, que todas as grandes potências do mundo se tornaram grandes potências porque viveram um avivamento naquele momento. Eu digo para vocês que a Inglaterra foi o que foi, um país desse tamanho, e governou o mundo inteiro, porque naquele momento ela viveu um avivamento. Lá nasceram os batistas, naquele momento nasceram lá os metodistas, nasceram os anglicanos, e no mesmo momento, não é só coincidência, a Inglaterra está dominando o mundo. Dominando o mundo. E hoje a China tem crescido muito no mundo,
Não sei se está crescendo a 10%, mas tem crescido a 7%, a 8%. E eu não sei se você sabe, é na China que mais cresce o evangelho, mais pessoas se convertem, sendo um país comunista. É incrível essa coincidência. Quando um país está rendido aos pés do Senhor, Deus abençoa em todos os sentidos, econômico, político, social. É o avivamento o segredo do sucesso. O Brasil é o que é, o avivamento que Deus está derramando aqui. Conseguimos as Olimpíadas em Copa do Mundo para o avivamento que o Senhor derrama aqui. Amém, irmãos? Nós amamos o futebol, o mundo ama o futebol do Brasil. Eu fico olhando os passarinhos famosos do Vasco e com vontade de saber se o futebol perdeu, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente vive o avivamento, a gente, não me respondo agora, mas eu quero guardar a mensagem. Todas essas coisas não são as principais que se tornam secundárias. 4 reis na Bíblia viveram avivamento. Mas uma coisa assustadora, todos eles vacilaram. Eu quero começar esse sermão hoje aqui com você pensando: será que se Deus nos der sucesso, inevitavelmente vamos falhar? Se Deus nos der o que estamos pedindo, inevitavelmente vamos falhar. Então vai ser super polêmico, porque se nós vamos falhar, em geral, falhamos logo. Eu vou pedir que você repita 4 reis que eu vou mostrar para vocês. Meninos, vou trocar, está falando esse aqui, tá bom? 4 reis, vou pedir que vocês repitam os nomes deles. Josias, repitam. Ezequias, Jeosafá e Uzias. Irmãos, esses 4 reis, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Todos eles foram servos de Deus, mas cada um cometeu um vacilo. E que é vacilos que eu e você cometemos quando temos sucesso. Primeiro eu vou começar com Ezequias. Ezequias foi um rei que substituiu um rei terrível chamado Amós, que era o pai dele. Ezequias trouxe o povo para adorar a Deus, para estar junto de Deus, na presença do Senhor. Ele teve tanto sucesso, que no final do seu reinado, chegou lá no reino uma embaixada de babilônicos, que vieram de muito longe. A Babilônia naquela época ainda não era nada, a Babilônia ainda não tinha sucesso, a Babilônia ainda não tinha se desenvolvido militarmente. O que Ezequias faz? Mostra para os embaixadores tudo o que ele tem. Falando nisso, nós sabemos que esta semana o traficante Nem da Rocinha foi pego dentro do carro de um cônsul honorário da República Democrática do Congo. Quem acompanhou isso na mídia, levanta uma das mãos. Irmãos, até onde o tráfico tem penetrado, porque um diplomata dar guarida a um traficante da República Democrática do Congo, o antigo Zaire. Irmãos, esse embaixador do Congo também deve ter se exposto para o tráfico. No caso de Ezequias foi o contrário, ele se expôs para embaixadores e mostrou, a Bíblia diz, toda a sua casa de armas. Quero dizer para você um princípio quando nós temos sucesso: não temos que perder tempo com quem não possa nos ajudar. Pode repetir isso para mim? Meus pais contam uma história que eu era pequeno e chegou na minha casa uma mulher, eu era bem gordinho, e ela disse assim: gente, que criança, que criança, que criança! E ela foi embora, eu fiquei doente. Os irmãos creem que a inveja tem o poder de nos abalar e nos destruir, sim ou não? Então, irmãos, quando nós mostramos o que temos para o inimigo quer nos destruir. O Nem não pode abençoar o embaixador do mundo, porque o Nem não conhece a Deus e é envolvido com o tráfico. O mal é mal, não se mistura com o bem. O que Ezequias fez? Tudo que ele teve mostrou para o inimigo. Estou falando para você na tua vida. Sabe que você tem contado os seus segredos para quem não deve ouvir? Sabe que você tem contado os seus segredos para pessoas invejosas no seu trabalho que só querem o seu mal? Não se abra para o inimigo. Tem pessoas que só estão colhendo, mas elas te invejam e querem te destruir. Segundo grande rei, Jeosafá, o nome da figura. A história dele é linda, porque foi esse rei Jeosafá primeiro que enfrentou o maior exército inimigo da Bíblia, e era um exército de pessoas da minha cor. A Bíblia fala que um etíope chamado Zera tinha 1 milhão de soldados que enfrentou Jeosafá. Jeosafá tinha uns 300 mil.
E Josafá falou: Senhor, eu não posso nada com essa multidão. E Deus falou aquela frase que você conhece: nessa batalha não tereis que pelejar. Põe os levitas e toque trombeta, que eu vou pelejar com você. E assim fez Josafá. Os levitas louvaram, e olha que coisa: os 1 milhão de etíopes, todos da minha cor, morreram. Ele não deu um tiro, a pólvora nem existia, mas Deus deu a vitória para ele. Qual foi o problema de Josafá? Um avanço, alguém que viveu o avivamento. No final da vida, ele fez alianças com um rei malvado chamado Acabe. Lembra do Acabe? Acabe, lá de 1 Reis, marido de Jezabel, adorador de Baal. Sabe qual é a outra cita que nos livra do sucesso? Aliança com o mundo. Pode repetir isso para mim? Preciso me livrar da aliança com o mundo. Vou falar uma coisa muito forte agora: não faça sociedade com não crente. Estou pegando pesado. 2 Coríntios, Paulo diz: não há comunhão entre luz e trevas. E Paulo fala: isso é juntos igual. O problema é que a gente pega o texto e só fala que é namoro, não devemos namorar com crente. Está certo? Mas não é apenas namoro. Paulo diz lá em 2 Coríntios: a aliança em sociedade com não crente. Irmãos, eu prefiro lidar com um crente fajuto do que com um não crente honesto. Vou repetir: prefiro lidar com um crente fajuto do que um não crente honesto. Sabe por quê? Porque o crente fajuto, mais cedo ou mais tarde, vai pegar o não crente fajuto. Deus vai segurar o não crente fajuto, vai deixar para lá e falar assim: vem cá, irmão, vai tomar vergonha na cara, pai. Aí o não crente fajuto toma vergonha na cara. É ou não é, irmãos? Filho pródigo: pai, me dá minha herança, que eu quero gozar a vida com as prostitutas e com os meus amigos. Crente fajuto. Mas lá no pecado, pode ser fajuto, pode ser crente, irmão. Eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a igreja. Eu não vou ficar aqui comendo bolota de porco, não. Porque bolota de porco não é sucrilho. Vamos repetir isso, irmãos? Vamos lá. Bolotas de porco não são sucrilhos. Se o camarada é crente, ele sabe que é bolota de porco. De porco. Agora, aquela pessoa que não conhece a Deus, come bolota de porco e acha que é caviar. Quem não conhece a Deus está na lama, mas nem percebe. A lama para ele não é isso. Mas quem é crente fajuto, hein? O crente fajuto sabe: isso aqui não é meu lugar, tem que ser aqui. Estou falando isso, tem muito crente: ah, pastor, prefiro fazer negócio com não crente. Você tem que amar o teu povo, porque o crente fajuto vai ter que tomar tendência, como diziam os antigos, tenência. Isso é um livro de português terrível, né? Toma tendência. Ou seja, vira um tenente, quem sabe isso, né? Vira um tenente, mas é o erro de português. O crente fajuto vai ter que tomar tendência. Olha o que Josafá fez aliança com Acabe. A Bíblia fala que ele construiu até navios. Mas olha interessante que a Bíblia fala de Josafá: os navios se quebraram. Você vai abrir um salão de beleza? Abre com uma serva de Deus. Abre um restaurante? Abre com uma serva de Deus. Sabe por quê, irmãos? Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo. Um dia chegaram aqui na igreja uma galera lá de Pedotiva e falaram assim: olha, nós queremos aqui a quadra de vocês para fazer grama sintética e futebol para as pessoas. Eu falei para ele: nós somos uma igreja, nós queremos abençoar a comunidade. Mas o que eles queriam? Eles querem dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro e arrendar o nosso terreno. Chamei a liderança e qual foi a nossa que temos? Não, porque a luz não se mistura com as trevas. Eles querem ganhar dinheiro, nós queremos ganhar almas e essas coisas não se misturam, irmãos. É água e óleo, não faça alianças com o mundo. Vai abrir um escritório de advocacia? Abre uma serva de Deus. Faz sociedade com crente. Mas não faz com crente fajuto não, tá bom, gente? Deixa o crente fajuto melhorar. Estou falando que o crente fajuto e o não crente honesto é melhor o crente fajuto. Faz com crente. Certo? Terceiro rei, viveu sucesso, mas se desviou. Uzias. Eu te contei alguns vídeos atrás que Uzias foi tão poderoso. O que ele fez? Ele descobriu as catapultas. Ele foi famoso em toda a terra. Mas qual foi o erro dele? Um erro terrível para os governantes. Tem um país aqui na América Latina vivendo isso, chamado Venezuela. Quando um governante quer aumentar o seu poder. Uzias entrou no santuário e ofereceu incenso. Irmãos, era só um sacerdote que poderia fazer isso. E quando o poder político se une ao poder religioso, essa é a pior das ditaduras. Era assim que eram os faraós do Egito: líder político e religioso. Era assim que era o César de Roma: líder político e religioso. A pior das ditaduras.
como no socialismo da Rússia, como o senhor Lenin, o senhor Trotsky. Essas pessoas diziam que não acreditavam em Deus, mas até hoje, se você for à Rússia, há lá o túmulo de Lenin, e as pessoas prestam homenagem, onde se une o poder político e religioso na época das ditaduras, porque é um governante e um Deus. Mas a Bíblia fala que sacerdotes corajosos entraram e falaram assim: ei, o senhor está errado. E o Zias falou: ei, quem são vocês? Na hora que ele falou isso, o mão dele ficou branquinho, crianças. E a Bíblia fala que ele ficou leproso até a morte, morando numa casa separada, e o seu filho Jotão teve que assumir o trono. Ele era um homem que estava tão bem. Mesmo esse vacilo, quando ele morreu, lembra lá de Isaías? No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Esse Uzias, isso de poder político e religioso. Isso é para a tua vida. Quer ver eu te conhecer? É tirar poder de você ou te dar poder. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não tenho observado as guardas mulheres na rua. Já percebeu como é que a guarda mulher é durona? Sim ou não, irmãos? Por que será? Talvez as mulheres que estão no poder são duronas porque sabem que só assim serão respeitadas pelos homens. Concordam comigo, irmãos? Mas eu tenho observado que o poder não pode nos masculinizar. Fizeram um estudo, tirando fotos da ex-governadora Rosinha, quando era secretária de ação social do governo Garotinho. Era cabelo liso, esticado até aqui. Quando virou governador, incrível, cortou o cabelo. O poder, se as mulheres não tomarem cuidado, masculiniza as mulheres. Nada contra que a mulher tenha poder, mas irmã, não deixe de passar o seu batom. Amém, irmãs? Eu sou presidente da mulher, mas não quero um poder maior do que a irmã tem. A irmã, o poder é para ser mulher, não é para virar homem. Amém, irmãos? Nada mais terrível do que a mulher virando homem e o homem virando mulher. Então, a mulher que é mulher precisa ser delicada, a mulher que é mulher precisa ser sensível, a mulher que é mulher tem que ser mulher. Sejam mulheres. E homem que é homem tem que ser homem. Não pode esmorecar. Tem que falar grosso. Eu tinha uma ovelha minha que era muito delicada. O rapaz era bom. Eu cheguei para ele e falei o seguinte: você precisa ser mais viril. Alguém falar? Não queremos ou não precisamos ser, porque nós não fomos destinados a ser. Os dias de ser, não apenas o presidente, de ser Deus. Você tem que ser um homem para ser respeitado. Não quero aumentar o seu poder. E quarto e último rei, o rei Josias. Josias foi um grande rei, um rei que limpou o templo, um rei que chegou lá, tirou todas as sujeiras. Mas sabe o que Josias fez de errado? Josias foi enfrentar um faraó chamado Faraó Neco. E o faraó chegou para ele e falou o seguinte: Josias, procura briga comigo, não. Mesmo assim, Josias não arredou o pé e perdeu a batalha. Quando eu tenho sucesso, o sucesso não pode me subir da cabeça, irmãos. O sucesso não pode fazer com que eu queira enfrentar todo mundo e pensar que eu sou Deus na terra. Josias enfrentou lutas e Deus não chamou para enfrentar. Eu quero dizer que o mundo está cheio de problemas. Você e eu não vamos resolver todos os problemas do mundo. Ei, adolescentes revolucionários, sabe quais são os seus problemas? Prova de matemática quarta-feira. Essa é a revolução que vocês têm que fazer. Sabe quais são os seus problemas? Prova de genética que vocês têm que fazer. Sabe quais são os seus problemas? O curso público que vocês precisam passar. Esses são os seus problemas. E ó, pregar o Evangelho no mundo. Pregar o Evangelho no mundo. Não precisamos procurar brigas que nós não temos que procurar. Eu não estou dizendo que devemos ser uma vida alienada. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus coloca as pessoas para fazerem a coisa certa e as pessoas no lugar certo. Não é tomando a reitoria da USP que vamos mudar o mundo. Porque isso é uma apropriação indébita. Não é destruindo os computadores da USP ou tomando a reitoria da UF. Não é invadindo terras sendo um MST. Não é isso, irmão. Não é tomando o que é dos outros. Não são essas as brigas que nós devemos entrar. Não é que Jesus disse que o reino dele é um reino espiritual. O reino espiritual é do reino de Jesus. Mas por que nós não temos uma vida bem-sucedida? Talvez por algumas razões. A primeira delas eu quero defender com vocês, vou pedir que vocês abrem alguns versículos. Não temos uma vida bem-sucedida. Falei dos homens que tiveram, mas se desviaram. Agora eu quero falar por que eu e você não temos uma vida bem-sucedida. Em primeiro lugar,
porque não acreditamos na Bíblia. O que diz lá, meus irmãos, em 1 Pedro 1,12? 1 Pedro 1,12 diz o quê? A palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a eles foi revelado o que? Não para si mesmos, mas para vós outros. É isso mesmo, irmãos? 1 Pedro 1,12? Está certinho? Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Coisa linda, até os anjos querem pregar o Evangelho, isso que o texto está dizendo. E a Bíblia está dizendo que isso foi uma revelação que Deus nos deu. E Deus revelou a homens inspirados que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. Você não vai ser uma pessoa bem-sucedida enquanto eu e você não lemos e estudamos a Bíblia. Irmãos, eu não vou falar aqui nada novo, mas vou falar algo tão somente que você conhecemos, mas que temos que colocar em prática. Você tem lido a Bíblia? Facebook nessa semana alcançou milhões de acessos. Nunca antes no mundo uma rede social foi tão visitada como nessa semana que passou. E nós temos passado mais tempo no Facebook do que com a Bíblia. Irmãos, isso é um absurdo. Deus quer que eu e você meditemos na palavra dele, porque ele revelou a pessoas especiais, e você e eu não seremos bem-sucedidos enquanto não amarmos, comermos e meditarmos na Bíblia. As pessoas estão abandonando a Bíblia, as pessoas não estão meditando mais na Bíblia. Nós precisamos meditar na Bíblia. Por que eu não sou bem-sucedido em segundo lugar? Eu creio que é uma segunda razão. Porque sigo motivações erradas. Pode repetir isso para mim? Porque sigo... Vamos falar, irmãos? Porque sigo... Aquela história que eu te contei da vizinha que pinta a casa, o vizinho do lado pinta também e o outro também pinta. A rua ficou bonita, mas a motivação é errada. A motivação é a competição. É verdade? Ou você compra um carro e o seu vizinho tem que comprar também. Irmãos, eu conheço a história de duas irmãs que são velhas, têm 40 anos, mas velhas para a briga que elas têm. Opa, estou chegando aos 40 também, fiquem tranquilos. Velhas para a briga que elas têm. Elas têm 40 anos, sabe o que elas fazem? Ficam muito disputando uma outra. Se uma filha casa tem um casamento muito bonito, a outra tem que fazer um casamento melhor ainda para a filha. A razão de viver delas é brigarem uma com a outra. São irmãs com mais de 40 anos. O que move a sua vida? Um dia eu estava analisando a minha vida e percebi que o que move a minha vida é a pressão. E eu sei que esse é um problema que eu tenho que resolver. Até que a turma do YouTube está nos assistindo, estou aqui me abrindo. E por isso que ninguém é tão exposto como um pastor. Eu percebo às vezes que quando eu tenho tempo livre e um compromisso, por exemplo, da leitura de alguma coisa, eu deixo de postergar, mas quando chega perto, é aí que dá vontade de fazer. Parece que eu sou movido pela pressão. Isso é uma motivação errada, eu tenho que trabalhar isso. Então, me mover, te mover para fazermos os trabalhos de faculdade não é a exiguidade do tempo, não é a pressão. Alguns só se movem aos gritos, mas os gritos não são justificáveis. Mas tem pessoas que só fazem se você dá um grito. Faça! Mas isso é, hoje em dia, assédio moral. Amém, irmãos? Seu chefe não pode gritar com você. O que move a sua vida? Muitas vezes é o materialismo, muitas vezes é o egoísmo, muitas vezes é a fuga, o escapismo, muitas vezes é a obsessão por filmes, novelas, muitas vezes é viver em função do próximo pagamento, muitas vezes é querer promoções no trabalho. O que move a sua vida? Não temos sucesso porque temos as motivações erradas. Há um texto eclesiástico, eu falei para Daniel, você trabalha com dinheiro, põe lá no teu escritório. Tem um texto eclesiástico que diz assim: todo aquele que amar dinheiro jamais se fartará dele. Um dos homens mais milionários do mundo, a família Rockefeller nos Estados Unidos, donos de um banco, são os que mais fazem obra social. E esse é o milagre. Quem é dizimista fiel sabe disso. Se você traz o dízimo e dá para Deus, Deus te dá mais, Deus te dá mais, Deus te dá mais. Quer ficar rico? Tenta ficar pobre. Esse é o segredo. Vou repetir. Quer ficar rico? Tenta ficar pobre. Como, pastor? Dê, abençoa, abre a mão, dá esmola, traz isso, dá oferta. Não, não mais. Opa, não mais. Você está dando? Não mais. Agora, se der uma de tio Patinhas, uma sua piscina de ouro, os irmãos metralha, que
que é o diabo, vão querer tirar o que é dele. Deus chama os irmãos petralhas, você lembra dos irmãos petralhas, gente? De devorador. Porque o que move a sua vida é o dinheiro. Motivação errada. Motivação. O que deve nos mover, irmãos? Filipenses 3, de 7 a 14. Olha só, lá, Filipenses 3, de 7 a 14. Então, em primeiro lugar, nós não temos sucesso porque não acreditamos na Bíblia, não lemos a Bíblia. Mas esquece que Mateus, ou melhor, Salmo 1 e Josué 1, falou que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite. Antes de repetir aqui o 2, você está vendo lá Filipenses 3. Quem lê a Bíblia aqui uma vez por dia? Só, não levanta a mão, calma, só balança a cabeça. Tá? Quem lê 2 vezes por dia a Bíblia? Levanta a mão. Quem lê 2 vezes por dia a Bíblia? Os que leem a Bíblia 2 vezes por dia estão no caminho para serem vencedores. Os que leem uma vez por dia, meio vencedores. Porque, irmãos, a Bíblia é clara. Em 2 textos aí, Mateus 1, vocês viram Mateus? Salmo 1 e Josué 1. Quer ser bem sucedido? Media dia e noite. São 2 coisas. Já tem um princípio na minha vida. Eu cada vez mais busco sempre bons hábitos. Eu de noite leio um capítulo em português e de manhã um capítulo em inglês. E confesso com os irmãos que, como isso tem abençoado, e você que quer estudar idiomas, não só eu, Romulo estuda francês assim. Lê um capítulo em português e em francês. Um capítulo em português e em espanhol. A Bíblia é proporcional dela mesma. Você vai ficar com o vocabulário tão abençoado, vai ser bem sucedido e ainda vai falar outro idioma. Amém, irmãos? Ainda vai vencer o diabo. Preciso crer na Bíblia. Em segundo lugar, preciso ter a motivação certa. Olha lá, Filipenses. O que diz aí Filipenses, meus irmãos? Filipenses 3, de 7 a 14. Qual é a motivação certa? O que deve me mover na vida? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E nós tentamos ver hoje mais de Cristo, hein? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, olha só a meta da nossa vida, conhecer Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil. Isso aqui, agora, é o gol, gente, é o gol. É o gol. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você foi prostituta, não é mais. Foi traficante, não é mais. Foi ladrão, não é mais. Acabou. E avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A razão da nossa vida é conhecer a Cristo. Você quer aprender mandarim para quê? Para mandar uma carta de mandarim para um missionário na China. Beleza. Isso é a glória de Cristo. A glória de Cristo. Por que eu não tenho sucesso? Porque eu não acredito na Bíblia, porque tenho uma motivação errada. Em terceiro lugar, porque não sei qual o propósito da minha vida. Pode repetir sobre mim agora? Por quê? De novo. Conheço a história de um homem que trabalhava numa grande empresa e foi mandado embora e começou a fazer salgados na casa dele. Ele foi tão bem sucedido que hoje é um dos maiores comerciantes de salgados da cidade. Na verdade, o desemprego foi uma bênção na vida dele. Porque quando ficou desempregado, ele descobriu a razão principal da vida dele. Irmãos, eu digo uma coisa: Deus quer que você seja um cara em alguma área da sua vida. Tem área na vida que é você a pessoa. E se a sua função é fazer salgado, seja o melhor vendedor de salgados que você puder. Eu tive uma vez lá em Santa Luzia que ela fazia bolos. Tinha que ver a casa dela. O marido nem trabalhava. Os bolinhos dela 300 reais, 200 reais, e não parava, e não parava, e não parava.
Só consegui ir na igreja domingo à noite. Não concordo com isso. Fazer bolos, irmãos. Mas essa é a razão da vida dela. Quando Jesus a criou, disse: você vai fazer bolo. Eu não sou de fazer isso, mas vira para o irmão que está e pergunta assim: qual é a razão da sua vida? Adorar a Deus. Sim, para todos nós. Você nasceu para quê? Estou falando humanamente mesmo. Qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação? Tem uma ovelha que a vocação dele é gravar. E a coisa tão linda que eu ganhei aqui no DVD do domingo passado no batismo, irmão. Está tão lindo o DVD que tem até foto aquática. Esse DVD, os irmãos poderão adquirir com mal. Essa é a razão da vida dele. E por isso ele faz com profissionalismo. Mas deixa eu ver uma coisa. Qual é a razão da vida da Diaconisa Delvares? Missões. Amo missões. E precisa falar de missões. Cada um de nós tem uma razão. Por que estamos aqui? Irmãos, estamos terminando. Eu estou aqui para ser pastor. Eu sei que se eu for qualquer outra coisa, você meia boca. Sou pastor com um monte de defeitos. Mas é como pastor que eu mais realizo, que eu durmo e penso: Deus, essa é a razão da minha vida e para isso que você me criou. Quem sabe hoje à noite, se chegar amanhã não tem emprego, eu pedir as contas. Pastor, mas aí não vou dar o dízimo. Não tem problema. Eu sei que uma semana, duas depois, você vai estar na sua vocação certa. E vai ganhar muito mais. E sabe que está na hora de você pedir as contas desse emprego. Tem coragem. Eu fiz isso na hora, irmão. Deus sabe. Porque era a razão da minha vida. Não apenas ser pastor, mas ser pastor da Igreja Batista do razão da minha vida. Eu quero terminar por aqui. Tinha mais para a gente conversar. Mas eu quero recapitular o que nós conversamos. Primeiro, começamos essa conversa hoje dizendo: se nós tivermos sucesso, se a gente morar em Campinas, se a gente morar na Barra, como é que vai ser a nossa vida? Contei para você de 4 homens que conquistaram tudo, mas cometeram 4 erros. Josafá se aliou a Acabe. Eu falei para você: não faça sociedade com o crente. Uzias quis unir poder religioso com o poder político. Não queira ser mais poderoso do que você é. Entrou no tempo, coisa que só sacerdote poderia. Josias tampinha, procurou briga com o faraó. Deus não mandou procurar uma briga dessa. A sua briga, como é que a Bíblia fala? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e... Se você for brigar com o chefe amanhã, vai ser mandado embora. E Deus fica lá. Então briga com o demônio que age na vida do teu chefe. Entendeu? Briga com o demônio, não com o chefe. Está entendendo? Em 4º lugar, falamos de Ezequias, que mostrou tudo que ele tinha para o inimigo. Para de contar seus segredos para essa fofoqueira que trabalha do teu lado. Essa mulher é envolvida com Satanás. Para de contar a tua vida para ela. Esse homem é o enviado do inimigo. Para de contar a sua vida. Porque 200 anos depois, os reis dos babilônicos destruíram Judá. E aí, olhamos para nós. Por que eu não tenho sucesso? Em primeiro lugar, porque eu não acredito na Bíblia e não leio a Bíblia. E a Bíblia é clara. Parece que é uma linguagem, como é que se diz no português? Metalinguística. Não é isso, professores de português? Metalinguagem é o objeto falando do objeto. Ou seja, o dicionário falando de palavras, é isso mesmo. A Bíblia falando da própria Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ela mesma? A Bíblia diz: quer ter sucesso? Medita de noite na Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Segundo lugar, conversamos que eu e você não temos sucesso porque temos as motivações erradas. E queremos dinheiro, queremos carro, queremos morar numa casa linda. Essa não é a motivação certa. Temos inveja, essa não é a motivação certa. Nossa motivação certa deve ser honrar a Deus e conhecer a Cristo. Em terceiro lugar, não temos sucesso porque não sabemos qual é a nossa função. Não sabemos a faculdade que a gente vai fazer. Não sabemos aquilo que somos bons. Que Deus nos abençoe. Deus nos mostre o caminho dele para nós. E nos faça pessoas de sucesso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Feche seus olhos. Quantos aqui estão fazendo um pacto com Deus hoje de lerem mais a Bíblia? Pastor, aprendi que não terei sucesso se eu não ler a Bíblia. No mínimo 2 vezes por dia. Onde você estiver, levante sua mão. Você vai estar dizendo, pastor, eu quero fazer um pacto com Deus de ler a Bíblia.